Shalom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula, esse grupo de leitura, né? Essa sessão do nosso grupo de leitura da Mareira de Débora e nosso tradicional Lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Então, antes da gente começar, eh, dando boas-vindas aí, agradecendo a presença de todos, né? Muito bacana a gente estar unidos nesse projeto. A boa notícia Eh, é que essas aulas vão começar a ir para o YouTube desde a primeira que a gente teve, né, a partir da semana que vem. Então o mesmo horário que a gente vai estar tendo o nosso encontro ao vivo aqui, eu vou estar disponibilizando a primeira aula lá no YouTube, né, então vocês podem começar a reassistir, ver as meditações que a gente fez, né. Mas eu obviamente eu peço que vocês estejam presentes aqui, né. Então às 7h30 aqui ao vivo, exclusivo para quem é do nosso grupo, e lá gravado, vai começar a primeira aula, todas as quartas, uma aula, né. Todo esse projeto que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza que vai ser algo ainda muito maior, muito bacana, e tudo isso vem em decorrência de uma experiência mística que eu tive há não muito tempo atrás, e que, sim, eu recebi essa mensagem, né, de que, eu sempre tive um cuidado muito grande com tudo que eu ensino da Kabbalah, porque quanto mais conhecimento eu fui adquirindo, mais eu fui vendo que é algo muito sério, que a gente tem que ter cuidado com o que ensina, para quem ensina, até que nível ensina. E eu acabei direcionando muito minhas forças, meu tempo, né, dedicando muito tempo exclusivamente para quem estava dentro do Portal Shalom. E dentro da nossa Yeshivá, que é um círculo de alunos mais restrito ainda, eu ensino coisas muito avançadas de Kabbalah. Mas ficava faltando essa parte, assim, de pessoas que às vezes não podem pagar, ou pessoas que estão começando, que não querem investir tanto dinheiro logo no início, né, mas que querem receber uma espiritualidade, ter o contato com a Kabbalah, iniciar nesse caminho. E eu sempre tive dificuldade em criar conteúdos também, trazer coisas no YouTube, né, o meu YouTube ele é meio morto por causa disso, né. E fica que o pessoal que está no grupo também não tinha, assim, às vezes eu fazia um evento gratuito que outro, né. Mas estava faltando algo mais ostensivo, né, eu diria assim. E aí com essa experiência me veio isso, né, da gente trazer a difusão da Kabbalah de uma maneira aberta, e trazer temas que são muito profundos, que coisas às vezes que eu tinha medo de falar para um público mais aberto, mas em níveis, né. Então, eu lancei esse novo formulário agora para a gente ver o que as pessoas mais estão buscando, o que que a gente conseguiria atingir mais o público. O que está mais na frente, né, em toda a votação até agora, e se vocês ainda não votaram, né, peço que vão lá, é um minutinho para fazer o questionário. Massê Merkavá, né, um assunto, um dos que mais estão aí, mais votados, Massê Merkavá, que é a ascensão aos sete céus, aos reinos espirituais. E esse é um assunto que a gente já fala dentro do Portal Shalom, no curso de Cabala Profética, um pouco no curso de meditações cabalísticas, né, tem alguns cursos, assim, que a gente dá umas pinceladas e tal, e até programei algo mais para o segundo ano de estudo dentro do portal, o terceiro ano de estudo, então em todos esses anos vai ter aí progressões dessa temática que é a Massey Merkavá, que é um dos conhecimentos mais antigos que a gente tem dentro da nossa mística. Ela é anterior ao que a gente chama aí de Kabbalah, né, esse termo, tudo isso que a gente conhece como Kabbalah, ficou muito conhecido, na era medieval, quando o Zohar foi descoberto, quando veio à tona toda a literatura do Zohar, né, e aí começou todo esse movimento da Kabbalah. Então até então a Kabbalah ela era até diferente, né, um pouco diferente, tinha vários assuntos, enfim. E dentro da Yeshiva Aravot, que é o nosso grupo mais restrito de alunos, lá sim a gente, tem práticas mais avançadas, né. Mas mesmo assim, eu vou trazer esse assunto aberto, né, então assim, os assuntos que estão sendo mais votados, e se até o fim da votação, eles permanecerem, o Zohar, né, essa versão que a gente tem traduzido para o português, já falei que não é a obra toda eu estou abordando lá dentro do Portal Shalom, que aí eu trago traduções,
direto do hebraico, do leitura em aramaico e a tradução para o português, e a explicação, né, o entendimento dos trechos de cada paraxá da semana. Então lá sim eu trago algo muito mais profundo. Mas aqui a gente vai pegar esse livro, uma que é para dar assim instigar vocês a comprarem essa obra que a gente já tem traduzido para o português, né. Vocês poderem fazer estudos posteriores com aquilo que a gente vai ensinar ali com o grupo de leitura. Acho que eu vou fazer em formato de grupo de leitura também. Outro livro muito interessante é Os Sete Capítulos Místicos, também está sendo um dos mais votados, né, então a gente, de repente, depois do Zohar, fazer um grupo dele, e aí depois, na sequência, fazer a Maser Merkavá. Mas a Maser Merkavá eu não vou fazer grupo de leitura, eu vou fazer em espécie de curso mesmo, trazendo tópicos, segredos, meditações, coisas que vocês já vão, assim, coisas que a gente não tem revelado na internet, não é uma coisa, assim, comum de se ver, né, então eu quero trazer esse conhecimento, de uma forma, claro, que eu não vou ferir, né, os segredos ou estar ensinando algo que pode ser prejudicial ou que não possa ser revelado, né. É uma difusão dos segredos dos céus, para que a gente consiga estar mais próximo do Criador e que essa luz possa resplandecer no mundo, tá. Nós estamos num período de escuridão, porque esses segredos não são difundidos. Eles foram guardados para não serem profanados, mas nós estamos numa época de urgência, né, que as pessoas precisam conhecer esses segredos, precisam incorporar isso nas suas vidas. E às vezes, através de uma aula dessa, a gente consegue tocar uma pessoa que está perdida, despertar uma chama espiritual, uma vontade de aprender, de conhecer mais, de alguém que estava num momento de escuridão, né. Então foi esse um chamado que eu recebi e estou resolvendo cumprir ele, e tenho certeza que vai ser um trabalho muito bonito que a gente vai fazer. Com certeza vai demorar algum tempo, né, mas a gente vai conseguir fazer isso, né. Então, sem mais delongas, espero que todos tenham praticado a meditação da semana passada, tenham conseguido refletir sobre as coisas que a gente falou aqui, né. E para quem está assistindo isso no YouTube, então, algumas semanas depois do que a gente está aqui, né, acessa o grupo gratuito na descrição do vídeo, eh, participa da votação, né, o formulário eu vou deixar no link da descrição também, que isso ajuda a gente a melhorar o trabalho aí, tá. Então agora até a semana passada a gente tinha visto apenas, eh uma introdução, né, aí nessa introdução a gente entendeu um pouco melhor dos conceitos cabalísticos, árvore da vida. Agora a gente vai começar realmente na obra propriamente dita, né. Então começando do capítulo 1: o homem tem o dever de procurar se assemelhar ao seu criador, pois assim ele alcançará o segredo, da forma superior, Surá Elioná. Ou seja, imagem e semelhança. Caso se assemelhe na forma, mas não nas ações, estará negando a forma, e sobre ele dirão: sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos. Pois o fator principal da imagem e da semelhança superior são as ações. Assim, de que lhe servirá alcançar a forma superior, semelhante à construção dos seus órgãos, se não se assemelhar ao seu Criador nas suas ações? Portanto, é apropriado que se assemelhe aos 13 atributos superiores da misericórdia, que são as ações de Keter insinuadas nos segredos dos versículos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e passa sobre a transgressão dos que restam da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, segurará com força as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Torna realidade o que prometeste a Jacó, pois isto é a recompensa da bondade de Abraão, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então esses são 13 atributos de misericórdia de Mihá, né, Miqueias, tá? Não é o de Moshe. A gente já vai falar disso também. Aqui só para citar o Tsurá Elioná, né, vamos começar por essa parte então. Tsurá Elioná seria essa forma superior. O que que significa essa forma superior? Está ligado a esse conceito de imagem e semelhança de Hashem,
mencionados em Bereshit, né, em Bereshit, no capítulo 1 tá lá: "Nasce Adão, Betsalmeno que demuteno", né. Que significa isso? "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança". Ou seja, essa questão de fazer a imagem, a gente se assemelhar, nós falamos isso lá na primeira aula, né. A questão da distância, que não tem distância no mundo espiritual, a forma que eu me aproximo de algo é me assemelhando àquilo. E como que a gente se assemelha a algo aqui no mundo físico? Como que eu posso me assemelhar ao Criador aqui no mundo físico? Através do quê? Alguém se arrisca? Esse é um atributo, a gente pode pensar, né. É um atributo de Hashem Chesed. Então se eu agir com Hesed, eu estarei atuando, estarei me aproximando a esse atributo específico de Hashem. Mas de modo geral, como que a gente se assemelha a ele? Através do quê? Através das nossas ações, né. Porque se eu pensar como Hashem, eu ainda assim não vou estar mudando nada no mundo, né, eu só vou estar pensando como ele: "Ah, Deus é misericordioso, eu tenho que ser também". Mas se eu não ser de fato, se eu não agir com misericórdia, se eu não agir com perdão, se eu não agir dessa forma que eu me assemelhe realmente, então não vai servir de nada, né, não vou estar causando nenhum impacto no mundo. E nós estamos em que mundo? Se vocês se lembram da aula anterior, o Olam Hasia, o mundo da ação. Então aqui o que importa, o que mais vai importar é a nossa ação. Claro que eu tenho que modular os meus pensamentos, eu tenho que conectar o meu pensamento à Torá, à Cabalá, eu tenho que conectar as minhas emoções a isso também. Mas o resultado final vai ser as minhas ações, né. Eu posso até ter um desejo, um sentimento ruim, mas se eu consigo controlar minha ação, isso é o que vai ter maior impacto no mundo, nas pessoas à minha volta, né. Então essa questão da gente se assemelhar ao criador, um pouco é isso, né. Não é que ele fala na questão da forma, não é a forma física. Hashem não tem forma, muito menos uma forma física, que ele está acima ainda até do mundo espiritual. Então a questão de se assemelhar, de ter a forma do criador, é você agir nesse formato, né, a gente pode pensar assim. Então ter essa estrutura das nossas ações, como que a gente manifesta a presença dele nesse mundo, como que a gente revela esses atributos no mundo, né. Até que ele diz ali: "Sua forma é bela, porém seus atos são horrorosos". Por quê? O que que significa isso? Em questão de formato, nós temos inteligência, nós temos potencial de mudar o mundo, de fazer muita coisa, de revelar muita luz. Mas aí, se os nossos atos não estão condizentes, não estão se assemelhando ao Criador, então eles serão horrorosos, né? Porque a gente vai agir com egoísmo, a gente vai agir com mesquinharia, com perversidade. E é isso que essa frase que ele traz quer dizer, né? Então, por mais que a gente tenha um corpo bonito, perfeito, que tenha potencial de revelar muita luz, são os nossos atos que vão definir quanta luz que a gente está revelando ou não, né. Então aqui a chave é a ação. A ação que é esse canal para nos assemelharmos ao Criador, né. Então eu posso sentir muita raiva de alguém, mas decidir agir com misericórdia. E aí eu estarei me assemelhando ao Criador, por mais que no meu sentimento eu ainda não me assemelhe, mas pelo menos na minha ação eu já estou conseguindo, mudar algo, né. Que o Marcelo diz: "Emular as qualidades do Criador", exatamente. Então aqui o texto ele começa principalmente com esses 13 atributos de misericórdia. E tem uma diferença, porque a gente tem os 13 atributos de misericórdia de Moshe, que foram revelados lá, né, quando a irmã de Moshe, a Miriam, que era uma profetisa, ela fala mal, ela faz a lashon hará, né, a maledicência sobre Moshe Rabbeinu, então ela é acometida, pela tsarat, né, que era a lepra. Não é a lepra que a gente conhece hoje, mas era uma doença espiritual. E ela é acometida por isso, porque Hashem manda essa doença para ela, né.
E aí Moshe vai lá, acho que a gente até falou sobre isso, né, na primeira aula também. Moshe vai lá e ele pede perdão pela irmã. Ou seja, Hashem mandou um castigo, né, claro que tudo isso não tem uma lição muito profunda por trás, um soda, né, um segredo, e um drash também. Mas a Shem, ela é acometida espiritualmente por ter falado mal de Moshe, e Moshe vai pedir para que Deus tenha misericórdia dela, né. E aí nesse momento ele faz essa oração que a gente até canta, né. Hashem, Hashem el rachum ve'hanun, erech hapaim ve'ravei chesed ve'emet. Então, esses 13 atributos de Moshe, eles servem para quando nós queremos que Hashem haja com misericórdia de nós, quando a gente precisa receber essa misericórdia. Agora, esses 13 atributos de Michá, alguns cabalistas vão dizer que ele está intimamente conectado às 13 correções da barba de Ari Hampin. E isso seria o Keter de Atzilut, né? A gente pode pensar assim, o Keter mais superior, por onde desce toda a abundância. Vocês lembram que agora eu vou explicar um pouco, né, porque muita gente está se perguntando: "Mas o que é Aricampinho, Zé? O que é isso, né?". Lembram que na outra aula a gente tinha visto sobre a questão de parto sufim, e aí a gente tinha a árvore da vida aqui dividida em algumas partes, né, que era o Aba, que era o pai, Ima, que era a mãe, Zeir Anpin, que era o filho, né, o aspecto masculino, pequeno rosto, né, Zeir Anpin. Então Anpin vem de face, de rosto, pequeno rosto. E a Nukva aqui, que tem relação com o lado feminino, a fêmea. E aqui em cima o Orei Anpin. Na verdade, essa parte ela é dividida em duas. A gente tem o Atikyomin, que é o ancião dos dias, uma parte oculta de Keter, e uma parte mais revelada de Keter, que é a parte que está olhando para todas as outras Sefirot, que é o Ari Hampin, né. Então, Ari Hampin é um Partsuf também, né, e dentro dele tem 10 Sefirot. Então lembrem que dentro de cada Partsuf tem 10 Sefirot. Então é dito que esse Ari Hampin, ele é como se fosse um velho, né, a gente pode pensar assim, um ancião, o rosto longo, mas ele tem essa ideia de ancião, né, as 2 formas associadas a Keter, tanto Ari Hampin quanto a Tikyomin, elas têm essa visão como se fosse um ancião. E um ancião barbudo, né. Então é daí que vem a ideia de Deus sentado num trono, velho, barbudo, né, enfim. É uma forma alegórica, metafórica. E essa barba, é dito que ela tem ela é associada à energia de misericórdia, que é o que a gente está vendo aqui, 13 atributos de misericórdia. Então esses 13 atributos de Mihá são justamente os tikkunim, as correções desses 13 atributos da barba de Ari Hampin. De modo geral, o que significa isso? Quando a gente faz um tikkun, uma correção, é como se a minha taça tivesse quebrada e eu vou lá e colo ela. Então, a partir do momento que eu colei essa taça, que ela está íntegra, 100%, eu consigo conter um líquido aqui novamente, né? Eu consigo fluir uma energia por dentro dela. Então, esse conceito de tikkun, desses 13 aspectos da barba, isso faz com que a gente receba essas energias superiores de misericórdia. Esses 13 atributos que estão associados a Michá é um pouco diferente dos 13 atributos de Moshe. Por quê? Os 13 atributos de Moshe, quando a gente entoa isso, nós queremos despertar a misericórdia de Hashem. Agora, os 13 atributos de Michá é algo que a gente tem que levar como uma cartilha de que nós devemos emular esses atributos para nos assemelharmos a Hashem. Então é uma atitude não passiva, como os 13 de Moshe, mas uma atitude ativa. Ou seja, eu medito sobre isso para conseguir emular essas mesmas características, né. Os de Moshe, a gente pode pensar que tratam da resposta de Hashem ao arrependimento humano. Já os de Mihá, eles tratam da misericórdia absoluta de Hashem, independente até mesmo do mérito. E, eles são a fonte para quem deseja emular essas características, se aproximando de Hashem, né. Tem pergunta da Carla aqui: "Professor, sobre a similaridade de formas para chegar a Deus.
E considerando a paraxá dessa semana, como Bilam conseguia conversar com Deus no intuito de saber se poderia amaldiçoar os israelitas. Se era aparentemente ele estava numa frequência completamente oposta à do Criador. Então, o Bilam, o que que acontece? Toda vez que ele vai amaldiçoar, ele acaba dando uma bênção, né. O Bilam, ele era na verdade um feiticeiro, e por isso que ele não consegue ter um contato próximo com o Criador, através de intermediários. Ele não consegue nem mesmo ver o anjo, né. O o burro vê o anjo, né, a mula que ele tá vê o anjo e ele não. Quer dizer o quê? Que ele estava num nível inferior espiritualmente do que a mula, que estava vendo o anjo e ele não, né. Mas apesar disso, ele tinha um poder espiritual muito grande. Acontece que ele teve uma queda, né. Ele poderia ter se tornado um grande profeta de Israel, e não se tornou porque ele decidiu ir por outro caminho, foi livre arbítrio dele, né. É dito que ele fica 1000 anos depois que ele falece, né, ele fica 1000 anos encarnado numa pedra, e aí ele volta no período de Eliarro, vira um inimigo de Eliarro, e aí no final da vida ele se arrepende, né, disso, ele se dá conta, e aí ele ascende espiritualmente finalmente, né. Então o que acontece? Mesmo que ele ia amaldiçoar Israel, ele acabava lançando uma bênção. Tanto que a gente faz essa oração nas manhãs ou quando a gente vai à sinagoga. Mato uvu alecha Yaakov, mishkenotecha Israel, vani beroch hasdecha. Então é uma oração, essa parte da oração é justamente a bênção que Bilam estava fazendo. Então ele tinha, assim, um nível espiritual que ele poderia ter chego nesse nível de ser um grande profeta de Israel, mas, né, não chegou pelas suas más escolhas. Então aqui ele, dando sequência, né, um comentário aqui do tradutor, né. Ramá, que é um mocheiro cordoveiro, refere-se à configuração da Sefirot, esferas no mundo de Atzilut. Essa imagem, né, Tzura Elioná. O que que significa isso? Que é denominada Adam Ha'elyon, um homem superior. No mundo de Atzilut não há qualquer existência do mal, conforme citamos na abertura. As 10 esferas podem ser imaginadas como um corpo completo com a imagem do homem. Estes modelos são formas de entender assuntos espirituais que de outra forma seriam impossíveis de serem compreendidos pelo homem, e não porque eles têm esta forma ou imagem em cima, Deus nos livre. Então o que ele está falando aqui, essas 10 sefirot de Atzilut representam essa forma ideal arquetípica do homem totalmente corrigido, né. Quando a gente vê lá que tem um homem sentado no trono, na visão da Merkavá, esse homem sentado no trono seria representando essas 10 sefirot de Atzilut, que é a imagem do homem superior, do homem totalmente corrigido, porque em Atzilut não há mal, há apenas as emanações de Hashem, a sua emanação fractada, né, em vários fractais de luz. E isso compõe essa imagem do homem superior, tá. Outra pergunta aqui do Roberbal. Uma pergunta bem iniciante: como acontece o Tikkun, a correção da alma na Kabbalah? Tem alguma relação com a psicologia? Ó, aqui daria um curso inteiro só sobre o Tikkun, né. Mas, por exemplo, quem faz o mapa da alma, a gente já consegue ver lá questões do Tikkun. Eh, Tem alguns cabalistas que falam que o Tikkun está associado ao Nodo Norte. Eu não gosto muito dessa interpretação, eu acho que o Tikkun é todo o mapa, né. Mas o mapa ele acaba sendo um reflexo da sua Sefirot, então o mapa da alma eu faço com base na Sefirot, que é o reflexo da alma da pessoa. Então ali a gente vê bloqueios, vê potencialidades, você consegue ver a missão de vida da pessoa, né, o que ela veio fazer, quais são as dificuldades que ela tem que superar, para onde ela tem que direcionar as suas forças, né, como trabalhar para corrigir esses erros, essas falhas, debilidades. Então isso seria esse Tikkun, é você reparar essa fagulha de alma que você está abarcando agora, né. Lembrando que a gente faz parte de uma grande Neshama, de uma grande alma que se divide em fractais de almas também. Então uma mesma alma, às vezes, pode estar tendo várias experiências físicas ao mesmo tempo. Aqui entra no conceito de alma gêmea também, né, ou seja, uma alma, nasce, se divide no aspecto masculino e no aspecto feminino. Mas esse fragmento que se dividiu já é uma parte da grande alma.
Então essa grande alma, ela pode, às vezes, estar tendo várias experiências ao mesmo tempo. Se você faz o Tikkun dessa centelha que você, que representa você, você vai se elevar, se juntar a esse todo, a essa grande alma, e não encarna mais, né. As outras faíscas que ainda não se corrigiram vão continuar encarnando. Mas toda vez que uma parte dessa alma ascende, as outras ganham mais força espiritual. Por isso que a gente tem que se esforçar para se elevar espiritualmente, porque por mais que a gente, vamos supor que nessa mesma minha encarnação tem mais 2, 3, 4 partes encarnadas. Se eu conseguir chegar no meu limite de evolução, mesmo que eu não tenha contato com essas outras partes da alma, elas vão ser puxadas por essa força, né. Então por isso que é importante fazer esse trabalho, que a gente não corrige só nós, mas corrigimos também o mundo quando a gente trabalha no nosso Tikkun. A gente acaba elevando o ambiente ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta, tá. Isso é bem importante, trabalhar esses aspectos, né. Assim é adequado que esses 13 atributos, os quais descreveremos agora, sejam encontrados no homem. Então aqui ele vai começar a trabalhar cada atributo desses 13 atributos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Este atributo demonstra que o Santíssimo, abençoado seja, é um rei paciente e que tolera a ofensa de uma forma que o pensamento não pode alcançar. Por quê? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ninguém, né? Então ele está num nível tão grande, tão absoluto, uma misericórdia, uma bondade tão superior, que ninguém consegue alcançar isso, né. Por mais que a gente se esforce o máximo que a gente consiga, a gente não vai chegar nem 1%, né. Então, sem dúvida, não existe nada do que não esteja sob sua providência. Além disso, não há um instante sequer em que o homem deixa de existir, porque jamais lhe faltam os fluxos que o nutrem, recebidos em virtude do poder divino. Ou seja, esse mundo que a gente está aqui é um mundo de muito julgamento, muito julgamento. O Luria, ele vai falar muito disso na obra Etz Haim dele, que é assim, a obra introdutória, que ele dá toda a explicação que vai servir de base para entender as outras obras, né. E ali ele explica como que esse mundo é um mundo de julgamento, que a gente não recebe, assim, a gente só recebe o suficiente para continuar existindo, e que é nosso trabalho fazer o suficiente para trazer a correção desse mundo, e aí sim conseguir canalizar mais luz, né. Sendo assim, encontramos que jamais, em instante algum, o homem pecou contra ele, sem que ele, naquele mesmo instante, não tenha feito fluir sobre ele a abundância de sua existência e os movimentos dos seus órgãos. Porque, o que que ele tá bom, eu vou terminar esse trecho que a gente comenta. E mesmo que o homem use esta força para pecar, ele jamais o impede. No entanto, o Santíssimo abençoado seja, tolera tamanha ofensa, de abastecê-lo com a força dos movimentos dos órgãos e ele utilizar essa mesma força, neste mesmo instante, para o pecado e a transgressão, e para irritá-lo. Assim mesmo, o Santíssimo tolera. Então, assim, é como se vocês dessem um prato de torta, vocês fazem a torta com o maior capricho, passam um dia inteiro lá fazendo um bolo super gostoso, para a pessoa com cobertura de chantilly, cereja, morango, delicioso. Se dedicou o máximo para fazer aquele bolo, aí você corta uma fatia e entrega para a pessoa que você ama. E aí a pessoa pega e faz o quê? Te dá uma torta na cara. Aí você vai lá, corta outro pedaço, dá para a pessoa pega e pá, bate na tua cara de novo, né. Então isso é o que acontece com a Hashem quando a gente faz uma transgressão, quando a gente usa as capacidades do nosso corpo, nossa inteligência, nossos 5 sentidos, para fazer coisas ruins, para trazer a maldade, para manifestar maldade, para manifestar egoísmo no mundo. É como se a gente estivesse cuspindo no prato que comeu, né. Como se ele estivesse entregando uma torta maravilhosa pra gente, ao invés da gente comer, saborear, dividir com um amigo, a gente vai lá e joga fora, ou joga nele, né. É como se fosse isso. E não digas que ele não pode evitar-lhe este bem. Deus nos livre, pois está em seu poder, em um instante, secar suas mãos e suas pernas, como fez com Jeroboão. E eles citam a história que tem lá em 1 Reis. Mesmo estando em seu poder fazer voltar esta força abastecida, e de ser adequado a ele dizer, eh, uma vez que tu pecas contra mim, peques com o que é teu e não com o que é meu. Deus sabe que, com o pecado, o homem renega sua bondade, cai preso pela iniquidade,
derrama seu poder e despreza sua bondade. Mas nem por isso ele deixa de dar ao homem o bem e a não tolerar suas ofensas, mas sim fornece-lhe a força e é benevolente com ele. Eis uma ofensa e uma tolerância difíceis de serem descritas. Por isso os anjos denominam o Santíssimo abençoado seja de Rei paciente. Sobre isso foi dito: Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Tu és o Deus da bondade que realiza a benevolência, Deus da força para vingar e recolher o que é seu. Apesar de tudo isso, tu toleras e é paciente, até que a pessoa se arrependa. Este é um atributo que o homem deve se pautar, a tolerância. E mesmo que for ofendido a esse ponto, nunca deve deixar os que o ofendem de tornarem-se partícipes de sua bondade. O que ele está querendo dizer aqui? Então significa que se alguém vir jogar a torta na minha cara, eu tenho que entregar outro pedaço para a pessoa jogar na minha cara e entregar outro pedaço, etc. Não é bem essa a ideia, tá? Kabbalah não prega isso, dá outra face, não prega a bondade sem limites. Isso é prejudicial, né, para nós. O que ele diz aqui? Para a gente ter tolerância. Então, por mais que uma pessoa erre com a gente, por mais que a gente foi vítima de algo ruim, nós temos que ter a tolerância. A raiva, a mágoa dessa pessoa não deve entrar no nosso coração, né? A gente deve sim usar atributos como Gevurah para colocar um limite, para mostrar para essa pessoa que ela não pode ficar atacando a torta na minha cara. Então a gente tem que agir com Gevurah, que até Hashem age com Gevurah, mas ele é tolerante. O que significa? Esse mundo, apesar de ser um mundo que o julgamento é imperativo, ele é um mundo que a Hashem ainda age com o atributo de misericórdia. O mundo em si impera o julgamento, porque é um mundo difícil, a gente sente dores, é complicado viver aqui, tem dificuldade, a gente tem necessidades fisiológicas, a gente tá assim, né, os anjos, para quem acha que os anjos gostam da gente, né, não é bem por aí, né, eles quando alguém vai pratica as práticas de Merkavah que chega nos céus, os anjos dizem: "Mas quem é esse? Nascido do ventre de uma mulher, vindo de uma gota", como é que eles dizem? Eh, uma gota fétida, né, tipo assim, esculachando o ser humano, né, que a gente veio da raspa do tacho, né, do final do pacote da bolacha, né, algo assim. Então, nesse sentido, quando a gente o que que significa tudo isso, né, tolerar, ser paciente, significa a gente agir com tolerância, porque esse mundo aqui, ele tem todas essas dificuldades, mas Hashem age com misericórdia. Qual que é o nome de Hashem que está ligado ao atributo de julgamento? Alguém sabe dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual o nome divino que está associado ao atributo de julgamento? Vamos lá, vou fazer uma outra pergunta. Eu falei que esse mundo foi criado com o atributo de julgamento, que aqui impera o julgamento. Como que é o primeiro versículo da Torá? Bereshit bara Eloquim, né? Eloquim, aí a Sandra acertou. Então é esse nome que está associado ao atributo de julgamento, é tanto que a gente vê, né? Vaiomer Eloquim, e disse Eloquim, e disse Eloquim. Isso se repete no Gênesis. E só depois que a gente vai ver o Yud-Rei com Vav-Rei sendo associado junto com um atributo de julgamento. Então, Yud-Kei Vav-Kei é um nome que se liga à misericórdia. Então, quando Hashem trouxe a misericórdia para esse mundo, para que ele não se consumisse, então ele usou desse nome, que é o Yud-Kei com Vav-Kei. O que que significa isso, em termos gerais? Eloquim é o atributo da justiça. Mas se esse mundo não fosse pautado pela misericórdia, ele já teria sido destruído. Nos mundos celestiais, não existe o atributo de misericórdia, só o atributo de justiça. Se lá nos mundos espirituais nós fazemos algo positivo, nós recebemos no mesmo instante a retribuição disso. Então, se lá eu, como uma alma, vamos supor, né?
Se eu vir um tzadik lá, eu acabo vindo aqui espiritualmente para ajudar pessoas a estudarem Kabbalah, nos seus estudos, na compreensão da Kabbalah. Cada aluno que eu ajudo a ter uma compreensão mais profunda da Kabbalah, eu já vou ser automaticamente recompensado nos céus por isso. Agora, se eu faço algo que é negativo, ao mesmo tempo eu vou receber uma punição. Um exemplo clássico disso está lá no Talmud Hagigah, é descrito lá no capítulo de Endorshin. Eles estão falando sobre o Pardês. E aí os sábios sobem no Pardês e um deles vê Metatron sentado no trono, e aí ele acha então que por todos os anjos ficam de pé, só Hashem senta no trono. E aí ele vê o anjo Matat sentado no trono, e ele diz: meu Deus, será que então tem dois deuses? Será que tem um deus menor e um deus maior? E aí por isso ele é considerado o Aher, né, o outro, ele é cortado, porque ele acaba se tornando herege. E aí, depois disso, o que que acontece? O anjo Matat acaba levando 60 chibatadas. Como que um anjo pode ser julgado por algo que ele nem teve culpa de fazer, né? Então é dito que o Matat ele deveria ter ficado de pé para não causar esse pensamento aos visitantes, aos 4 que estavam subindo no Pardês. Então, por mais que o Aher foi o culpado de interpretar dessa forma, Matat também teve uma porcentagem de culpa, e por isso ele já é julgado naquele mesmo momento. Ele é, açoitado, né, com 60 chibatadas. Isso é metafórico para nos ensinar que no mundo espiritual você recebe na mesma medida, no mesmo instante, diferente do nosso mundo, porque aqui tem um atributo de misericórdia. Então, se eu faço algo ruim hoje, eu tenho um tempo muito grande para me arrepender, para buscar techuvá, para buscar o retorno, reparar, fazer o tikkun desse erro. Essa quebra que eu tive, eu tenho um tempo para reparar essa quebra. Se eu quebrei um copo, a Hashem ele vai me dar um tempo para consertar esse copo. Porque eu tenho ainda que me dar conta que eu fiz errado. Aí eu tenho que buscar a reparação disso, o meu aprimoramento. Isso leva tempo. Então a Hashem ele dá esse tempo. E só dele agir assim, ele já é misericordioso. E aqui tem um grande segredo. Quanto mais ignorante nós somos, maior é o nosso tempo de misericórdia. Parece contraditório, né? Mas é assim que funciona. Então, se eu sou uma pessoa que eu tô totalmente perdida na vida, desconectado de Hashem, totalmente com a minha visão espiritual nublada, vou lá e roubo uma pessoa, mato a pessoa. Às vezes eu fico anos, uma vida inteira, e não sou nem julgado por esse crime, porque eu tô totalmente ignorante. Então, Hashem ele vai me dando tempo, 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 tempo para eu me dar conta disso. Agora, se eu sou um aluno de Kabbalah, que eu já estou há muito tempo estudando Kabbalah, estou no caminho certo, tal, e aí eu estou com problemas financeiros, vou lá e faço um roubo. Provavelmente eu já vou ser pego nesse próprio roubo, eu já vou ser preso ali, vou sofrer sanções severas, porque o meu nível consciencial ele está muito maior. Então essa justiça de Hashem já começa a imperar aqui para mim, mesmo eu estando nesse mundo, tá? Então eu tenho menos misericórdia de Hashem, porque o nível da minha consciência é maior. Eu já sei discernir o que é certo e errado. O meu poder de escolha ele já está muito maior do que alguém ignorante. Então esse tempo de me arrepender, de fazer, ele começa a diminuir, porque eu já tenho uma consciência muito maior, né. Então isso também é interessante da gente pensar, que quanto maior conhecimento a gente adquire, quanto maior o nosso nível espiritual, maior é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Que você tem consciência, você sabe o que que vai afetar em você, o que vai afetar nos outros, o quanto você vai estar atrasando o Tikkun Olam, né, o Tikkun da humanidade. Então, o peso da tua ação ela é bem maior. E no mundo espiritual, a queda de um justo ela é muito maior. Não significa que o justo não vai cair. Os sábios nos dizem, né, o justo é aquele que sempre se levanta. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes ele se levantará. Por quê? Porque por mais que a gente esteja tentando, a gente sempre vai ter uma queda, né. Mas como que é o tamanho dessa queda? Poxa, para eu que já estou aqui até ensinando Kabbalah, ir lá e assaltar uma loja de joias, é algo totalmente desconexo, né. Qual que é a imagem que eu vou estar passando para os meus alunos de exemplo? O que que vocês vão pensar? Poxa, então é tudo mentira, que o Uziel, que eu achava ali que é uma pessoa, né, que estuda, que estava me ensinando, e fez uma coisa que eu não faria.
Então eu acabo sujando, trazendo tumá para quê do chá. Eu trago impureza para a santidade, trago clipotes para a luz, né. Então, a nossa responsabilidade é muito maior na nossa imagem do que a gente passa adiante dos nossos atos. Quanto maior o nosso conhecimento, mais exemplo a gente tem que dar de como seguir o caminho de Hashem, como seguir o caminho da Torá. Eu quero ler aqui só mais, o segundo atributo para a gente conseguir avançar um pouquinho mais, e aí a gente, vai nas perguntas e meditação, tá. Então aqui só para ver as perguntas. Carla Maia: uma mesma alma tem limite máximo de corpos físicos diferentes para estar encarnada de forma simultânea, ou no máximo está encarnada em 2 corpos diferentes? Como no caso das almas gêmeas. Se forem mais de 2 corpos, então todas as pessoas envolvidas seriam almas gêmeas? Então, o que que acontece? Eu nunca vi assim alguém bater o martelo sobre isso, né, eu já vi várias opiniões. A opinião que eu mais compactuo é de que não tem limite, né, mas obviamente não vai ser assim uma encarnação, uma alma vai nascer em 1000 pessoas, 5.000 pessoas, né, não que seja assim, mas que vai nascer em várias pessoas, pode ter várias experiências ao mesmo tempo, uma mesma grande alma, né. E o que acontece? Ah, tem alma gêmea, aí você fica com a pessoa, se separa e encontra uma outra pessoa que você diz: "Nossa, mas eu acho que essa é minha alma gêmea", né. E aí qual das 2 então vai ser a sua alma gêmea? Ou você é casado, a pessoa é a tua alma gêmea e ela morre, né, Has vexamam, né, que Deus nos livre. Mas aí você encontra uma outra pessoa e você termina a tua vida com essa outra pessoa que acaba sendo tua alma gêmea. Então como que se explica isso, né? Que pode ser que esses fragmentos vão se realocando, né, então você convive um certo tempo com uma alma gêmea, e deu o tempo dessa pessoa e você encontra outra que vai viver até o fim da sua alma vida e no fim faz tudo parte da mesma alma, né. Então não tem, assim, uma definição, "Ah, é isso", e todos aceitam como unanimidade, né, mas é a visão que eu mais compactuo, é essa que eu passei. Sandra: "Tolerância seria um atributo de Hesed ou Gevurah?" Bom, aí eu te pergunto, o que que você considera como Hesed e o que que você considera como Gevurah? Gevurah é resistência, quando eu sou resistente. A gente viu aí parashiot anteriores, Korah, que ele é resistente às ideias, a forma como Moshe está regindo o povo de Israel. Ele é resistente com as decisões, né, ele quer ele comandar, ele quer ter a suposta glória, né, que não tinha nenhuma glória no posto de Moshe, era muito mais dificuldade do que glória. Mas ele enxergava assim, ele queria ter isso, né, ele queria ser o sacerdote, queria ocupar o lugar de Aaron. Então a gente vê esses tipos de resistência, e isso está associado a Geburah. Mas Geburah pode ser uma boa resistência também, né, quando a gente aplica para impor limites e tudo mais, né, pra ter essa força de ir adiante, né. Até que, assim, a persistência de você: "Não, eu vou tentar de novo, vou tentar mais uma vez", isso tem mais a ver com Netzach do que com Geburah, né. Mas Geburah ela te dá a coragem, né, para você ir adiante, para você ter força de vontade, ter essa chama do interior, né, que vai te movimentar. Então tolerância está muito mais aliada ao atributo de Hesed, né, do que de Geburah. Que Hesed é esse perdão, a misericórdia, né, a Gedulah. Então vamos seguir aqui com a segunda parte. Segundo atributo: que perdoas a iniquidade. Este atributo é superior ao anterior, pois o homem não cometerá uma iniquidade sem com isso criar um destruidor, como foi ensinado. Aquele que comete uma transgressão compra para si um acusador, Pirkei Avot. Esse acusador se coloca diante de Akadosh Baruch Hu e diz: aquele que me criou. Considerando que não existe nenhuma criatura que permaneça no mundo, a não ser que Akadosh Baruch Hu lhe forneça existência, então como é que esse destruidor que foi criado e que se posta diante dele se sustenta? O correto seria que Akadosh Baruch Hu dissesse: eu não sustento destruidores, que ele vá diante de quem o criou e se sustente dele.
Então o destruidor desceria imediatamente, tomaria a alma desse que pecou, ou cortaria essa pessoa da fonte espiritual, em hebraico é karet, ou o puniria de acordo com a sua punição até que esse destruidor cessasse de existir. O que ele está falando aqui? Um conceito cabalístico. Ah, Hashem criou os anjos com o poder da sua fala, né, com a vibração que ele emanava, ele criava anjos. Então a gente tem anjos de diversos tipos, formas, anjos ministradores, que são, digamos assim, arquitetos. Tem os anjos inferiores, anjos que estão ligados à manutenção do universo. Então um anjo responsável pela chuva, um anjo responsável pelas gramas, tudo tem uma forma angélica que, para quem fez o curso lá, A Chave dos Anjos, já entende mais sobre isso, né. Um anjo, ele é, na verdade, uma energia celestial espiritual que serve para canalizar a luz de Hashem a uma determinada coisa, uma determinada tarefa. Então cada anjo tem uma função específica e ele vive só para cumprir aquela, existe, né, não dá para dizer que vive, existe para cumprir aquela coisa específica que ele foi criado. Ele é um canal condutor. Da mesma forma, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Hashem, nós também podemos criar seres espirituais, com a nossa fala e com os nossos atos. Então diz que quando a gente fala coisas boas, quando a gente age positivamente, cumprindo mitzvot, andando no caminho da Torá, revelando os segredos dos céus na terra, nós criamos anjos positivos, que vão servir como testemunhas na hora da nossa partida. Então eles vão falar: "Olha, o Ziel fez isso, 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 deu tzedaká, ajudou as pessoas, foi professor de cabalá". Agora, quando eu tenho atos negativos, faço coisas ruins, falo coisas ruins, eu crio acusadores, crio shindalets, demônios, espíritos negativos. E eles vão ser meus acusadores na hora do meu partir, né, eles vão falar: "Ó, o Zé fez isso, falou isso, agiu assim, foi egoísta". Então isso que ele está dizendo aqui. E quando a gente age com iniquidade, nós estamos criando esses seres ruins. E se Hashem não perdoasse essa iniquidade, a hora que esse espírito ruim que a gente cria, essa energia ruim se apresentasse diante dele, ele ia dizer: "Olha, eu não te sustento, você vai atrás daquela pessoa ali que te fez". E aí esse espírito ruim ia vir até nós e ia criar uma morte espiritual para nós. Então Hashem não age assim, ele age com misericórdia nesse sentido também, porque ele perdoa as nossas iniquidades, esperando que a gente se dê conta da burrice que a gente está fazendo e vá atrás da reparação, né. Porém, a Kadosh Baruch Hu não age assim, e sim perdoa e tolera a iniquidade, da mesma forma que sustenta todo mundo. Ele sustenta e suporta esse destruidor, até que ocorra uma dessas 3 coisas: ou o pecador se arrepende, faz a teshuvá, o retorno, e através dos seus tormentos aniquila e anula esse destruidor, ou seja, se eu criei um monstrinho com algum ato negativo, vamos supor, roubei a joalheria lá, né, e saí impune. Aí tô aqui ricão, indo nas Ilhas Maldivas, tô curtindo aqui um cassino, bebendo, indo em resorts, né, com o dinheiro que eu roubei a joalheria. Mas aí começam a me bater: "Poxa vida, eu tô aqui, prejudiquei o dono da joalheria que faliu por minha causa. Não, eu tenho que reparar esse erro". E aí eu vou lá e faço doação, e busco a techuvá, e busco perdão, e falo com Hashem: "Me perdoa, Hashem, eu não sei o que que eu estava fazendo, eu tô ganhando clareza espiritual agora, Hashem. Eu não quero mais isso para minha vida, eu quero me reparar, eu vou doar tudo que eu roubei". E aí a Torá nos ensina que quando a gente tira algo de alguém, a gente tem que devolver tudo com 1/5, né. Isso foi na paraxá anterior, se não me engano, né. Ou seja, se eu roubei 100, eu tenho que devolver 125. Então eu teria que aplicar esse dinheiro ainda que eu roubei para ter 1/5 a mais dele e fazer a tzedaká de tudo, né. Então, me arrependo, faço a techuvá, né. Ou o justo juiz anula esse destruidor através do sofrimento e da morte do pecador. Ou seja, ou eu destruo esse espírito, essa energia ruim que eu criei, através da minha techuvá, dos meus bons atos, reparando o que eu fiz de ruim, ou ele vai ser anulado pela minha morte, uma morte provavelmente sofrida. Então eu passo uma morte sofrida, dolorida, para que esse pecador seja anulado e eu não sofra mais ainda, né. Então eu sofro na morte fisicamente, e aí
de certa forma isso me purifica, né. Ou o pecador vai para o Guerrinom saldar a dívida. Então se eu tenho 3 chances aí, né, na minha vida. Então aquilo que, por exemplo, doutrinas espíritas fala: "Ah, eu tô é o karma, né, o que eu vim aqui eu devo ter feito muita coisa na vida passada, para hoje estar assim, etc". Kabbalah vai interpretar de uma outra forma, né, não tem muito bem isso, que é meio que o que a gente faz, a gente paga aqui, ou no máximo no Guerrinom. O que isso significa? Então ou eu faço a techuvá, limpo o que eu fiz de errado, me arrependo, né, ou eu sofro na minha morte, sofro até morrer e com isso purifico o meu erro, que isso pode me trazer um despertar espiritual. O sofrimento, quando a gente chega no fundo do poço, às vezes a gente acaba buscando Deus, né. Algumas pessoas só conseguem se conectar com Deus quando estão no fundo do poço. Ou se nem a morte sofrida não me despertar, eu vou para o Guerrinom. E aí lá no Guerrinom eu vou limpar minha alma. O Guerrinom ele não é um inferno, ele é uma lavagem. É lá, por exemplo, a minha alma é uma coisa branca, pura, e quando eu faço iniquidades, faço transgressões, o pecado, esse pecado na verdade na Kabbalah é tudo que nos desconecta da árvore da vida, tudo tudo aquilo que nos desconecta da luz. Então se eu vou no Guerrinom, é para limpar essa alma que está suja. É como se eu tivesse pego minha camisa branca aqui e me atolado no barro. Então eu vou lá limpar, só que para limpar eu tenho que esfregar. E aí essa esfregada, isso dói, porque é uma dor moral, né, é uma dor na alma. Então eu vou ter a consciência e vou sofrer por tudo aquilo de ruim que eu fiz, né. Eu vou ter essa consciência, isso vai me doer profundamente. Foi isso que disse Caim: "É tão grande o meu delito de não se poder suportar?" Nossos sábios de abençoada memória explicaram: "Tu toleras todo mundo, desejas, abasteces e sustentas. E acaso o meu pecado é tão pecado pesado que tu não podes suportá-lo?" Tanhuma, né, em Bereshit. Ou seja, sustentá-lo até que eu me arrependa e repare-o. Então, Caim, ele não teve muito essa chance de reparar, né, é isso que está querendo questionar aqui. Sendo assim, este é um atributo de grande tolerância, abastecer e sustentar uma criatura ruim que o pecador criou, até que ele se arrependa. Daqui o homem deve aprender o quanto é necessário ser tolerante e tolerar a transgressão de seu colega e as maldades que este lhe fez até esse ponto. E mesmo que essa maldade que pecou contra ele ainda exista, ou seja, ainda estou sendo afetado por essa maldade, ele deve tolerá-la até que seu colega a repare ou até que ela se anule por si só. E da mesma forma, coisas semelhantes a isso. Então, pessoal, se vocês veem como que isso está associado a Keter, a Rampin, que é algo muito difícil da gente fazer, a gente tem que se esforçar muito para conseguir isso. Não significa que a gente não deva agir com Gevurah para impor o limite, para mostrar para essa pessoa que ela não pode fazer isso. Não é ser permissivo de ficar deixando a pessoa se abusar da nossa boa vontade ou ficar fazendo mal para nós. Mas essa Gevurah, ela tem que ser uma ação externa, ela não deve entrar no nosso coração como raiva, como mágoa, como vontade de vingança. No nosso coração, a gente tem que estar sendo tolerante, a gente tem que perdoar essa transgressão, a gente tem que ser compassivo, né, entender que a pessoa está num outro nível espiritual, que ela está na ignorância. Mas a gente deve agir com Gevurah, para impor limites, para que isso não faça mais mal para nós, né, que senão vai chegar num momento que a gente pode ter perdas na nossa vida pela maldade do outro. Então a gente tem que cortar essa maldade, agir com Gevurah para cortar essa maldade, impor o limite, ser firme. Mas isso tem que ser uma medida de ação e não de sentimento. Interiormente eu tenho que estar tolerante. Eu devo agir com Gevurah no sentido de fazer essa pessoa despertar com o amor. Ou seja, poxa, essa pessoa está errando, ela está ignorante. E ela pode se tornar uma pessoa boa. Então eu vou agir com amor, eu vou usar essa Gevurah, essa severidade, mais no sentido de amor, para agir com amor com essa pessoa. Ficou claro, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Já vimos 2 atributos dos 13. Depois dos 13 atributos, nós entramos nas 10 sefirot, tá, e aí acaba o livro. Talvez seja uma pergunta para quando for falar no Zohar, mas o que são os 125 níveis? Como atravessá-los? Então, esse Zohar aqui que o Ariel Benison, traz, né, Bension, na verdade, traz, ele não aborda isso, tá, até porque isso não está bem descrito no Zohar, isso é uma interpretação do Rav Ashlag,
através dos escritos do Ari e do Zohar, né. Então o Rav Shlag, se não me engano, é no Sulam, o Sulam Aliá, né, do Zohar. Não, o Sulam Aliá é um Sidur, confundi as coisas. O Sulam do Zohar, né, do Rav Shlag. Então lá ele fala sobre isso. Os 125 níveis, explicando basicamente para vocês, é o quê? A gente tem 5 mundos que tem 10 sefirot, e dentro de cada sefirá tem 10 sefirot. Então se a gente faz 5 vezes 5 vezes 5, chegamos em 125 degraus, que são 125 níveis de Malhut, da onde a gente está, né, da nossa Malhut, até o Keter do Keter, né, o Keter mais elevado. Então são 125 níveis que a nossa alma tem que se elevar para chegar na fonte, basicamente é isso, tá. Mas pode ser que alguma coisa lá a gente consiga puxar essa explicação aí, não sei dizer, porque agora eu nem sei de cabeça quais são os trechos que ele traz, né, eu sei que são trechos bem místicos, se não me engano trechos da Hidrazuta, Hidraraba, Cifra Desmiuta, parte do Eihalot, né, de Pekudei, se não me engano ele fala também. Então são trechos muito místicos, às vezes difíceis de entender, e que aí a gente vai trazer uma explicação bem legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos para meditação então. Hoje eu vou trazer uma meditação um pouco diferente para vocês. Vamos começar a partir dessa aula a meditar nos atributos correspondentes que a gente viu na aula. Então hoje a gente viu 2, vamos meditar nos 2, tá. Essa meditação que eu estou trazendo é algo como, que a gente chama na Kabbalah de Hitbonenut, tá. A gente tem Hitbodedut e Hitbonenut. O Hitbonenut é uma meditação, de certa forma, contemplativa. Então a gente pega às vezes um versículo, ou aqui vamos pegar os atributos divinos, vamos visualizar isso e meditar. No que é isso, onde que pode chegar. Então eu vou fazer algo meio guiado com vocês, tá. Sei que vai ser um pouco difícil, mas eu peço que vocês tentem visualizar essas letras em hebraico, que é justamente Mi, El, Kamoha, tá, que é quem é como tu, ó Deus, né. Então vocês tentem visualizar de olhos fechados, né, aquela mesma meditação, então fechar os olhos, costas eretas, pernas no ângulo de 90 graus. A diferença é que hoje a gente não vai visualizar a estrela, não vamos fazer as letras chamejarem, tá, não é esse tipo de meditação, é diferente. É só realmente visualizar as letras. Mas a ideia do Hitbonenut é a gente refletir sobre esse conceito. Então vocês fechem os olhos, fiquem na posição, respirem profundamente para acalmar o corpo, e eu vou falando para surtir essas reflexões, tá. Vou fechar minha câmera aqui para vocês não se sentirem, eh, vigiados. Respirem profundamente, tentem visualizar as letras. Se ficar difícil, pode abrir o olho, fecha o olho de novo. Tenta ir focando a atenção 100% nas letras. Mi el Hamorra, quem é como tu, ó Deus? É o mais elevado nível de humildade e de tolerância. Mesmo com o poder absoluto, Deus tolera insultos e sustenta até mesmo os pecadores, aqueles que recebem de tudo, recebem inteligência, um corpo perfeito, condições financeiras muitas vezes, e ainda assim age com maldade no mundo. Hashem perdoa esses. Então quem é como Hashem? Quem que consegue emular de forma perfeita, completa, plena, atributos tão elevados? Podemos pensar que a forma de imitar isso é a gente conseguir tolerar ofensas, maldades, sem revidar, sem se vingar. Para a gente colocar uma atitude de Gevorah, para a gente impor limites, nós não precisamos usar da vingança. Nós podemos ser tolerantes como Hashem. Mas usar do atributo de Gevorah para impor o limite,
Mas a gente não precisa criar uma guerra por isso. Não precisa ofender o nosso ego, se sentir ferido, vulnerável, menosprezado, inferior. O atributo da tolerância, ele demonstra muita força. Nós conseguirmos silenciar o nosso ego, agir com Gevurah, mas para impor limite, numa medida educacional, numa medida de amor, isso é sinal de muita força espiritual. Então a gente pode pensar, quem sou eu para exigir a justiça se o próprio Criador não o faz? Vamos agora para o segundo atributo. Então eu peço novamente que vocês olhem aqui o segundo atributo, Nosei Avon. Tentem visualizar essas palavras em hebraico, essas letras em hebraico mentalmente. E aqui então é o que carrega a iniquidade. A gente pode pensar que Deus carrega esse pecado como quem suporta um fardo muito pesado. E continua sustentando esse fardo pesado com a sua força. Como se a gente estivesse no deserto, carregando muitos quilos nas nossas costas, e mesmo assim a gente continua entregando na nossa energia da nossa vida para carregar esse peso, esse fardo. É como que se Hashem, mesmo vendo tudo isso, que é o extremo oposto do que ele gostaria de estar vendo no mundo, ele continua fluindo bênçãos e vida para que esse mundo continue existindo. E a gente pode pensar, suportar os erros dos outros sem desejar sua destruição. Então, quando alguém erra comigo, me magoa, ou às vezes até externamente, a gente deseja a morte de outrem. Mas quando a gente chega nesse nível, a nossa atitude ela vai estar sempre pautada pelo amor, pela certeza de que há reparação para essa pessoa também, de que há reparação para o mundo. E a gente deixa de ter uma visão negativa, pessimista, para uma visão realista, uma visão positiva dos fatos. Então, manter a nossa presença e o apoio, mesmo sob provocação. Isso nós podemos colocar, às vezes, numa relação conjugal ou numa relação de pai e filho, que o filho esperneia, faz birra, e mesmo assim o pai continua tentando educar o filho, dar o melhor para ele. Por mais que esse filho renegue, brigue, tenha vergonha dele, às vezes, quando chega na fase da adolescência, mesmo assim esse pai continua investindo e faz de tudo para que esse filho se torne um adulto bom, um adulto digno, honesto. Da mesma forma, Hashem age assim conosco. E nós devemos emular isso não só com os nossos filhos, mas com os nossos cônjuges, com as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos numa sociedade líquida, que quando uma coisa não vai bem, ela é descartável. Eu posso amassar como um copo plástico e jogar no lixo, e tem um saco de copos plásticos disponíveis para mim. Mas pessoas e relações não são plástico, não são descartáveis. Nós temos que investir a nossa energia, investir a nossa luz em permanecer nessas relações, em construir relacionamentos, em abdicar dessa coisa, tudo é tóxico, tudo faz mal. Será que 50% não é eu? Será que eu não posso trabalhar 50% dessas dificuldades? Claro que eu não estou generalizando, né? Não estou falando de casos abusivos e coisas assim, né? Mas em qualquer relacionamento hoje, a gente vê que quando uma pessoa me magoou, ou fez isso, fez aquilo, não estou mais me entendendo, não tem mais aquele fogo da paixão, já acaba o relacionamento, já acaba a amizade, aí você acha outro e acha outro. E não consegue construir nada com profundidade. Né? Tá faltando profundidade para a vida de hoje. Porque de repente nós nos distanciamos muito desses atributos de Hashem.
e a gente não consegue criar mais nada verdadeiro que seja contínuo. Com isso encerramos nossa meditação, nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, meditado. Em breve vai estar no YouTube, vão poder fazer de novo, né. Conto com a presença de todos aqui, semana que vem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, então semana que vem a gente tem aula dia 16 de julho, e no dia 23 não vai ter aula, tá, porque é aniversário da minha excelentíssima, e vou dedicar todo o meu tempo à minha nukva. Então é o dia que vou dedicar a ela, tá. Se tiverem perguntas, podem lançar aqui no chat, vou responder agora. Roberval diz: "Massa, Sandra, gratidão, Ravi, gratidão, eu que agradeço vocês de estarem aí, e vamos continuar os nossos projetos, ainda vai vir muita coisa legal e boa por aí, tá". E claro, quem quer se aprofundar mais, né, isso aqui eu sempre digo, é a pontinha do iceberg, né. Aqui, se a gente estivesse no Templo de Salomão, aqui é o átrio, né, que todo mundo vai para fazer seus sacrifícios e tal. Quem quiser entrar no Kodesh, no santo, é o Portal Shalom. Lá já tem muito mais segredos, muito mais práticas, meditações, técnicas, né. Então, quem quiser se aprofundar ainda mais na Kabbalah, fica o convite, ainda a gente está com o preço, ainda não mudamos, né, vai mais umas semanas, preço promocional, e tem ainda R$ 200 de desconto, tá. Valquírio diz: "Muito bom Portal Shalom, recomendo demais, obrigado". Gislene, gratidão. Gratidão a todos vocês. Desejo a todos Laila Tov, uma boa noite. Shabbat Shalom, né, tá meio longe ainda, mas já serve. E até quarta que vem. Shalom, até mais.